Meus amigos, não é segredo para ninguém essa obsessão que as instituições globalistas têm com a inteligência artificial. Vocês podem notar que todos os dias temos uma inovação surgindo, todos os dias temos uma nova inteligência artificial aparecendo, todos os dias eles tratam como se fosse algo profético, como se estivesse surgindo um Deus que irá governar o mundo. É claro, sabemos que essa é a intenção por trás deles, mas eles fazem isso justamente para tornar mais palatável, porque é algo tático, eles querem implantar de uma maneira tática, então eles têm que deixar isso mais palatável, mais doce, para que você saboreie e ache bom. Fale, olha, isso é muito maravilhoso. Eles não te contam o que vem por trás, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Então eu peço que você fique até o final do vídeo. Não está inscrito no canal, já se inscreve aí, compartilhe o vídeo que é importante demais, deixa o seu like e o seu comentário, tá? É só o tempinho da vinheta e nós já estaremos de volta. Meus amigos, essa ilusão promovida pelos globalistas é algo que nós temos notado já que vem acontecendo de uma forma intensa. Você percebe que alguns bilionários, como Elon Musk, olha, parem com isso. Mas para o quê? Para parecer que tem um contrassenso, que olha, não é uma coisa unânime, mas realmente é. A inteligência artificial ela vai implantar nesse planeta uma desigualdade como nunca antes vista. É só deixarem continuar do jeito que está e eles colocarem os planos em prática. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então eu peço a você que tenha um pouquinho de paciência, porque o vídeo pode ser um pouquinho mais longo que o habitual, tá bem? Vamos lá. Vou colocar aí na tela já. É uma ilusão, ó. Essa ilusão é frequentemente promovida pelos propagandistas globalistas. Por exemplo, dê uma olhada numa visão resumida do membro do Fórum Econômico Mundial, Yuval Harari, que eu já falei tantas vezes aqui nesse canal, e que esse cara, para mim, ele tem algo muito esquisito por trás dele. Que realmente acredita que a inteligência artificial tem a capacidade criativa que substituirá a imaginação e a inovação humanas. Não, ele não acredita nisso. Ele quer que você acredite nisso. Esse é o fato. Não apenas isso, mas Harari argumentou consistentemente no passado que a IA, ou a inteligência artificial, administrará o mundo muito melhor do que os seres humanos jamais poderiam. Mentira. É claro, ele tem que falar isso, ele tem que fazer essa propaganda. Ele tem que mostrar que, olha, é isso que vai acontecer. Por quê? Ele vai incutindo isso na cabeça das pessoas. As pessoas vão lendo, vão falando, realmente, é isso mesmo. E vão ficando desoladas. Por quê? Ele fala que vai ser criada uma classe de pessoas inúteis, tá? A maneira como os globalistas promoveram a IA é muito tática, no entanto, quando Harari afirma que muitas pessoas se tornarão parte da classe inútil quando a inteligência artificial assumir o controle da economia, ele está insinuando outra ideologia globalista baseada no elitismo, o transhumanismo, que também já falei aqui no canal. O objetivo do transhumanismo é um dia fundir corpos humanos e mentes humanas com a tecnologia de inteligência artificial. E apenas um grupo limitado de pessoas terá os recursos para realizar isso. Quem? É claro, os globalistas, tá? Para você ter uma ideia do pensamento do Yuval Harari, eu já fiz vídeos, tem vídeo aí no canal sobre isso, mais de um, acho que tem uns 4 ou 5 aí falando sobre as ideias que esse cara tem, mas para vocês entenderem. Harari repete suas previsões anteriores de uma classe inútil, de humanos empregáveis. Em declarações anteriores, Harari disse que essas pessoas inúteis precisarão ser pacificadas por drogas e entretenimento. Caso contrário, temos um problema em nossas mãos. Como nos livramos de bilhões de comedores inúteis? É isso que ele pergunta nessa entrevista aqui, ó, tá? Vejam só o tipo de pensamento que esse cara faz. Agora, no século XXI, as pessoas não fazem mais parte da história do futuro, diz Harari. Ele simplesmente não tem função. A humanidade 1.0 está sendo eliminada e apenas os humanos dispostos a fazer a transição para a humanidade 2.0 e se juntar às novas espécies
de transhumanos serão bem-vindos na emergente sociedade tecnocrática. Quem está falando isso? Sou eu? Não. Meu irmão? Também não. Esse cara aqui, ele é um dos principais conselheiros do Fórum Econômico Mundial. É um dos principais homens ligados ao Klaus Schwab. Então não é qualquer pessoa falando. Ele está falando isso justamente para fazer propaganda. Para as pessoas logo desanimarem. Falar, é isso mesmo. Aí você tem programa, por exemplo, Renda Básica Universal. O mínimo que a pessoa vai receber para não fazer nada. Por quê? A pessoa mesmo vai querer se tornar inútil. Vai aceitar essa condição. Vai dizer assim, realmente eu não posso competir com a inteligência artificial. Não dá para fazer nada. Vou aceitar essa situação. É isso que eles querem, tá? É muito pior se sentir inútil do que se sentir explorado, diz Harari na entrevista acima. É verdade que não ter propósito na vida é o pior deprimente. Isso é verdade, tá? Mas como sempre, Harari está contando uma meia-verdade enquanto esconde a verdade final. Independentemente de onde a tecnologia esteja levando o mundo, um crente em Jesus Cristo sempre sente que tem um propósito, porque não deriva seu significado na vida de seus empregos. E outro detalhe, a pessoa que tiver um pouquinho de senso, ela não vai aceitar esse derrotismo aí, de falar, não, eu sou parte de uma classe inútil agora, porque não há... Vai ter sim o que fazer, tá? Pode ficar tranquilo. Isso que ele está falando é algo que eles querem, que eles têm a ideia de fazer. Mas eu creio que não seja possível, que não será possível que eles façam, que eles implementem, tá? Porque é algo assim meio que surreal. Mas mesmo assim, isso mostra o tipo de pensamento que essas pessoas têm. E tem mais, eu separei mais. Deixa eu só mover isso daqui, pronto. Na verdade, com o passar do tempo, fica cada vez mais fácil substituir os humanos por algoritmos de computador, não apenas porque os algoritmos estão ficando mais inteligentes, mas também porque os humanos estão se profissionalizando. Agora vejam só, prestem atenção nesse exemplo, tá? Esse exemplo que ele dá é muito importante. Os antigos caçadores-coletores dominavam uma ampla variedade de habilidades para sobreviver. É por isso que seria imensamente difícil projetar um algoritmo, né, de caçador-coletor. Por quê? Por exemplo, esse robô teria que saber como preparar pontas de lanças de pedra, de perdeneiras, encontrar cogumelos comestíveis em uma floresta, rastrear um mamute, que eu coloco aqui como exemplo, mas rastrear um animal para caçar esse animal, tá? Coordenar uma carga com uma dúzia de outros caçadores, usar ervas medicinais para curar qualquer ferida. No entanto, um motorista de táxi ou um cardiologista se especializa em um nicho muito mais restrito do que um caçador-coletor, o que torna mais fácil substituí-los por inteligência artificial. Vocês vejam que eles não estão mirando as profissões assim rústicas, vamos pôr dessa maneira, profissões primitivas, não. Eles estão mirando profissões mais sofisticadas, como, por exemplo, taxistas, médicos, contadores, administradores. Porque a pessoa se especializa ali naquele nicho, é uma coisa muito pequena. Não é necessário diversas habilidades, não é necessário intuição, não é necessário tato, tá? Não é necessário sentir, por exemplo, o vento. Um caçador, quando ele vai caçar, ele geralmente está contra o vento, por quê? Porque o animal vai sentir o cheiro dele. Então ele fica contra para que o vento leve o cheiro dele para o lado oposto do que o animal está. Isso é só um exemplo, tá? É só um exemplo que eu estou citando. Mas são diversas habilidades nessas profissões mais rústicas que eles teriam que dominar. E seria, assim, muito mais difícil programar um robô dessa maneira. Agora, para dirigir um carro, nós estamos vendo aí. Hoje nós temos carros autônomos andando sozinhos pelas cidades. Está em fase de teste, mas logo isso é implementado, pode ter certeza. E isso vai criar uma desigualdade sem tamanho,
como nunca houve antes. Por quê? Uma empresa, por exemplo, de transporte de passageiros, não vai precisar, no futuro, de motoristas para trabalhar. Ou seja, ele vai precisar apenas comprar os carros. Não vai precisar de funcionários. Então, isso vai criar uma desigualdade muito grande. As pessoas que tiverem como investir, comprar o seu primeiro carro, aí vai comprando outro carro, essas pessoas, ou que já tenha dinheiro, nasce de uma família rica, ele vai conseguir montar a sua empresa e vai dominar ali aquele nicho e vai se tornar uma coisa muito desigual, porque enquanto uns vão ter empresas com diversos robôs, outros não terão nem emprego. Então é uma utopia que eles estão querendo implantar, porque não dará certo, tá? Mas isso vai causar muitos problemas para a humanidade, você pode ter certeza. Vamos continuar aqui, ó. A inteligência artificial não chega nem perto da existência humana, mas 99% das qualidades e habilidades humanas são simplesmente redundantes para o desempenho da maioria dos trabalhos modernos. Para que a inteligência artificial expulse os humanos do mercado de trabalho, ela precisa apenas nos superar nas habilidades específicas que uma profissão exige. Por exemplo, um contador, ele tem que, aqui no Brasil, ele tem que entender a legislação, porque muita gente confunde um contador. Olha, é muita matemática. Não, aqui no Brasil é mais legislação. Ele tem que entender muito bem de legislação. Tá? Ele tem que entender a legislação, tem que saber fazer coisas que vai ser mais fácil ser substituído por um computador. Um computador desenvolvido vai conseguir substituir um contador. Porque ele vai seguir regras específicas, leis específicas. Ele não vai precisar ter aquele, sabe, aquele feeling de uma outra profissão, como eu falei, de um caçador, de um marceneiro, tá? Uma pessoa que faz esculturas ali. É claro que hoje existem máquinas que fazem, mas é uma coisa mais difícil de fazer, tá? É muito importante prestar atenção nas coisas que estão acontecendo. Eu falei para vocês que o vídeo poderia ser um pouco mais longo. Eu estou tentando diminuir ao máximo possível, porque é realmente algo importante e não pode se tornar maçante para o quê? Para que atinja mais pessoas. E eu preciso da ajuda de vocês, compartilhando esse vídeo, interagindo com o vídeo, porque isso o algoritmo aí entende que as pessoas estão gostando, então ele vai indicar para mais pessoas vão ver o que está acontecendo. Agora prestem atenção nisso. Eles querem uma inteligência artificial para uma governança mundial, para governar o mundo, literalmente. É claro que eles não vão expor isso totalmente agora, porque a inteligência artificial está dando uns passos maiores agora. Eles vão esperar um pouquinho mais para frente para propor isso. Por quê? Primeiro eles vão mostrar o lado gostoso. Olha, experimente isso aqui. Sinta. Olha como é bom. Você não vai precisar mais tomar decisões. As pessoas não precisarão ter mais responsabilidade. Por quê? As decisões serão tomadas por algoritmos. Tá? Então prestem muita atenção. Como o viés político é possível para um software, a menos que tenha sido programado para exibir esse viés? E nós vimos diversos exemplos aí, e até sendo mudados agora, de viés político no algoritmo. Vimos pessoas pedindo, olha, faz uma poesia para o Bolsonaro, e ele falando que não podia, por ser uma coisa de viés político, tal. Faz uma poesia para o Lula, e ele fez. Então prestem muita atenção. Não há objetividade a ser encontrada na IA, nem criatividade. Ela simplesmente regurgitará opiniões pessoais ou preconceitos das pessoas que criaram e projetaram como ela processa os dados. E isso é verdade. Isso é verdade. Ao contrário de um adolescente humano típico que busca adotar as crenças sociais, é por isso que a inteligência artificial ela não tem esse feeling, tá? Que busca adotar as crenças sociais ou políticas opostas de seus pais para se diferenciar. A inteligência artificial nunca pintará metaforicamente o cabelo de azul, ou furará o nariz para colocar um piercing, tá? Ou se proclamará vegana. Sempre fará o que seus criadores querem.
Outro exemplo dessa dinâmica é a arte da inteligência artificial, que basicamente rouba as propriedades estilísticas de vários artistas humanos inseridos em seu banco de dados e as copia. E isso é verdade. Embora a imitação possa ser considerada a forma mais elevada de lisonja, não é o mesmo que criatividade. E isso é um fato. Porque a inteligência artificial, quando você pede para ela criar uma imagem, ela vai fazer o quê? Ela vai buscar no banco de dados dela, banco de dados que ela tem, ou até se ela usa a internet em si, ela vai buscar e vai praticamente copiar aquilo. Vai ter mudanças, é claro, mas ela vai fazer com o que está inserido no seu banco de dados ou o que está disponível na internet. Então ela não tem aquela criatividade. Ela precisa dos comandos específicos para buscar aquilo e formar, moldar do jeito que você pediu, entendeu? Mais importante, se os algoritmos puderem ditar uma grande parte das escolhas e conclusões, as pessoas não sentirão mais a responsabilidade por suas ações, como eu acabei de falar. Independentemente das consequências, tudo o que elas precisam fazer pelo resto de suas vidas é dizer a si mesmo que estavam apenas seguindo as sugestões ou ordens da inteligência artificial. A inteligência artificial torna-se uma forma de consciência coletivizada externa, uma bússola moral artificial para a mente coletiva. E isso é um fato, porque ele vai começar a ditar aquilo que ele foi programado para fazer. Olha, se ele quer um algoritmo com um viés de esquerda, ele vai ditar ordens, vai ditar sugestões com um viés de esquerda, deixando de lado todos os outros dados disponíveis na questão política na direita. Se ele for programado para fazer isso para a direita, ele vai dar as sugestões da direita, vai ignorar o banco de dados que tenha os dados da esquerda. Entende? Ele não vai, não é uma coisa que ele tem uma consciência, ele não tem aquele sentimento. Então ele vai fazer o que é programado. O problema todo, o problema maior, são as pessoas que estão programando isso. O viés dessas pessoas. Porque eles vendem uma coisa, mas na realidade vão entregar outra totalmente diferente, tá? Mas quem realmente estará controlando essa bússola moral e obstruindo as decisões de milhões de pessoas? Será a inteligência artificial ou as elites por trás da cortina que manipulam o algoritmo? Essa é a pergunta que eu quero deixar para vocês aí antes de encerrar esse vídeo. É claro, eu falei que ele ia ficar um pouquinho mais longo. Material tem de sobra. Esse artigo ele é muito bom, muito grande. Eu vou mandar lá no canal do Telegram. Clica aí no Linktree que tem na descrição, que você vai ter acesso ao canal do Telegram e vai olhar esse artigo todinho, tá? Porque ele é muito, muito grande mesmo. Se eu fosse falar ele todo, nós ficaríamos aqui mais um bom tempo, tá? Então, é algo que precisa ser muito debatido, precisa ser muito expandido. As pessoas precisam entender para não cair nesse engodo que estão criando. É claro, tecnologia é bom para o ser humano? Cria coisas boas? Cria. O problema são as pessoas que controlam isso. O problema são as pessoas que colocam a sua vontade nisso. Então nós temos que ter total consciência das coisas que estão acontecendo. E eu peço a ajuda de vocês. Recortem o vídeo, compartilhem, deixe o seu like, deixe o seu comentário, porque é muito, muito importante que as pessoas saibam disso, tá? Vocês têm que entender o quê? Que eles querem justamente vencer as pessoas pelo medo. Mas as principais conquistas da humanidade, elas não foram acontecendo ao acaso, tá? E o medo não fazia parte. Elas aconteceram apesar desses sentimentos e não por causa deles, tá? Então é isso que é preciso ser entendido. Que nós temos algo que a inteligência artificial não vai ter nunca.
que é justamente esse sentimento, a intuição, essa paixão que o ser humano tem por certas coisas. Então ela não vai ter isso. E é sempre nisso que nós vamos levar muita vantagem sobre a inteligência artificial, tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima.